Graças a Deus, eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de compartilhar essa palavra maravilhosa, essa palavra que gera em nós ânimo, força, fé para continuar. Ele não garantiu que seria fácil, mas Ele garantiu, Ele deu a sua palavra de que estaria conosco todos os dias até o fim. É por isso também que Ele nos chama a perseverar até o fim, porque não é fácil. Mas é possível. Não é fácil, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é fácil, mas ele disse que nunca nos deixaria e nem nos abandonaria. O problema é quando tiramos o foco de Cristo e focamos no pai, na mãe, no filho, na filha, no marido, na esposa, nos governantes, no salário, no desemprego, na mentira, na traição, no adultério, no roubo, na corrupção, na indiferença, na imaturidade, na esterilidade, na pobreza, na miséria. Quando nós focamos em qualquer outra pessoa e qualquer outra coisa que não seja Cristo, com certeza nós vamos desanimar e cair. Não que nenhuma pessoa preste, não que você não possa confiar em ninguém, eu não disse isso. Mas eu quero te lembrar que aqui embaixo somos todos barro. Haverá situações que aquela pessoa que você sabe que pode contar com ela, mas vai ter dia que infelizmente ela não vai poder te atender. Vai ter dia que ela não estará lá para te ajudar. Vai ter dia que ela não poderá fazer nada além de buscar a Deus pela sua vida. É tão bom quando você precisa de um dinheiro com urgência emprestado, você tem uma pessoa de confiança para te emprestar. É tão bom quando você precisa de um favor e você tem uma pessoa para te ajudar, para até mesmo abrir uma porta para você. Deus usa as pessoas para nos abençoar. Mas se a nossa confiança não estiver em Deus, nós vamos ficar frustrados e desanimados. Porque a palavra fala que todos nós pecamos. Todos nós somos falhos, pequenos e limitados. Então, apesar de qualquer situação, a nossa confiança total, 100%, deve estar unicamente no Criador de todas as coisas. Ele é o único que não dorme, ele é o único que não falha, ele é o único que não tarda, ele é o único que cumpre a promessa 100%. Confia nele, espera nele, coloca tudo nas mãos dele. E com certeza você não ficará frustrado e nem decepcionado. Deus não frustra ninguém. Nós é que somos frustrados diante daquilo que nós vemos e até mesmo daquilo que nós fazemos. Consagre a sua vida nas mãos de Deus. Entrega tudo nas mãos dele. Confia. Maldito é o homem que coloca toda a sua confiança no homem, que coloca a confiança no seu próprio braço. A vergonha será grande, a queda também. Muitos confiam em cargos, muitos confiam em valores, em cavalos velozes, em bens. Mas a confiança de um cristão fiel está acima de todas as coisas no Criador de todas as coisas. Porque Ele domina absoluto sobre todas as coisas. E eu quero compartilhar com você uma palavra que veio no meu coração ontem à noite na minha casa, enquanto eu assisti a um programa que passou no ano de 2005, chamado A Liga. Esse programa passava na Rede Bandeirantes e eu gostava demais, demais dos assuntos ali abordados, eram muito relevantes, era assim, transmitido de uma forma espetacular, eu gostava demais, pena que acabou. E ontem, quando eu puxei na internet, estava passando sobre os presídios, e em especial o presídio da Paraíba. E eu pude observar ali alguns fatos que me chamaram a atenção. E de muitos assuntos que me chamaram a atenção, eu até gosto muito de anotar. Um deles, eu quero falar apenas de um deles, que me chamou a atenção, a história de um homem. E esse homem, ele foi condenado a 110 anos de prisão. E pela idade dele, infelizmente, ele vai morrer antes de se cumprir a sentença, porque mas não fica muito tempo, mas
Na média do Brasil, a pessoa, pelo que eu já vi, inclusive passou nesse programa ontem, a pessoa ela fica no mínimo 30 anos, no mínimo, 30, no mínimo. E diante da idade dele, é bem provável que ele não saia de lá vivo. Lógico que Deus pode mudar a circunstância, mas em relação aos crimes que ele cometeu, ele já está lá há muito tempo e ele matou uma pessoa que matou o pai dele. E ele deixou claro que fez aquilo por vingança, que ele não ia aceitar aquilo, e então ele foi lá e vingou a morte do pai dele. E na mesma cadeia está preso o sobrinho dele. E o sobrinho dele também vingou a morte da esposa. E ele foi condenado a 123 anos e 9 meses também, porque tinha outros homicídios nas costas. E aquilo mexeu muito comigo, a questão da vingança, vingança, vingança. E aí ele falando que ele se arrepende amargamente, amargamente. Mas ele fez aquilo por vingança, que ele tinha que vingar. Mas era de cortar o coração, gente, sinceramente. Porque quando a pessoa ela chega num nível de miséria espiritual e da situação que ela está vivendo naquele momento, a gente vê que se ela pudesse voltar atrás, muitos até falam que se pudessem voltar atrás, não fariam o crime, não cometeriam aquele ato terrível. E então o Senhor me levou na palavra, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 19. Melhor, eu vou ler a partir do versículo 17, Romanos 12, 17. Olha o que está escrito aqui. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Versículo 19. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê a ele o de comer. Se tiver sede, dê a ele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E o tempo todo vinha essas passagens, enquanto eu assistia aquele programa, que por um ato de loucura, de cabeça quente, eu tenho que vingar, eu tenho que fazer, eu vou lá resolver, a pessoa acabou com a vida dela. Ah, mas enquanto a vida é esperança, sim, mas infelizmente são poucos que conseguem retornar. São poucos que voltam para suas famílias, são poucos até mesmo que se arrependem de verdade e colocam suas vidas nas mãos de Deus. Tem pessoas que quando caem no sistema penitenciário se tornam pior do que eram. Se tornam ainda pessoas mais terríveis, mais vingativas. Queridos, um abismo chama o outro abismo. A vingança pertence ao Senhor. Olha só o que está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Porque sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Você está passando por uma injustiça? Você está passando por uma situação terrível de humilhação, de desprezo? Talvez uma pessoa tirou a vida de alguém que você tanto ama, ou então te roubou, ou então te traiu, te feriu. Você que está me ouvindo, provavelmente, talvez um dia tenha sido abusado, tenha sido molestado. Talvez você foi forçado, você foi injustiçado, um filho seu foi abusado. Talvez alguém agrediu a sua esposa. A pessoa te mandou embora
e sem direito a nada. Enfim, você está passando uma situação terrível, terrível, uma situação que tem gerado até mesmo ira no seu coração, uma situação de injustiça. Lembre-se, está escrito, a vingança pertence ao Senhor. Eu não sei o que fizeram com você, eu só sei do que está escrito. A vingança pertence ao Senhor. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Você não deve desejar o mal, você não deve desejar a morte, você não deve nem mesmo desejar Deus pega, Deus mata, não. A Bíblia fala, segue a paz com todos e a santificação, uma vida limpa diante de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Faça a sua parte. Quando Jesus tomou um tapa na cara, quando ele estava sendo torturado pouco antes de ir para a cruz, ele não revidou. Quando foram no Getsemane pegá-lo, quando ali Judas o traiu com um beijo, ele disse, amigo, com um beijo você trai o filho do homem. Jesus partiu o pão com ele na última ceia. Jesus o tempo todo sabia que seria traído por ele. E o que Jesus fez com Judas, quando Judas o traiu? O tratou bem. Em nenhum momento o amaldiçoou, em nenhum momento julgou sobre ele a justiça divina, de forma alguma. Jesus, ele estava caminhando para o cumprimento do propósito de Deus. E o que aconteceu com Judas? Ninguém bateu em Judas, enfiou a espada em Judas, ninguém agrediu Judas, igual a gente vê na época, acho que é a semana de Corpus Christi. Na minha infância eu lembro muito disso, vão malhar o Judas e desce o porrete no Judas. Ninguém. Sabe o que aconteceu? Você que talvez se esqueceu, o próprio Judas, o próprio, pegou uma corda e se enforcou. Lembra do que aconteceu com Faraó quando escravizou o povo de Deus no Egito por cerca de 430 anos? Olha os sinais, as pragas, olha o que Deus fez no Egito para tirar o povo dele de lá. Destruiu, acabou com Faraó, todo o seu exército, destruiu o Egito e arrancou o seu povo daquela escravidão. Lembre-se do que aconteceu com aqueles que fizeram de tudo para tramarem que Daniel fosse morto pelos leões. Deus preservou Daniel pela sua santidade e sinceridade, pela sua verdade. Quem foi lançado na cova? Aqueles que tinham feito o decreto para prejudicar Daniel. Aqueles que desejavam que Daniel fosse comido pelos leões, eles, com as suas famílias, foram devorados pelos leões. Daniel não fez nada. Aqueles que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para jogá-los na fornalha ardente, eles foram queimados. Em compensação, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de lá nem com cheiro de fumaça. Mardoqueu também, o primo de Ester, que a criou. Mardoqueu, ele foi perseguido duramente por um homem chamado Amã, era o braço direito do rei Artaxerxes. Era o braço direito do rei. E então o que aconteceu? Aquele homem que construiu uma forca de 20 metros para acabar com a vida de Mardoqueu. Aquele homem que fez de tudo para que Amã fosse pendurado naquela forca. O que aconteceu? Amã foi morto na própria forca que ele destruiu, que ele construiu. A gente não precisa desejar o mal para ninguém. Olha o que está escrito aqui, Salmos 7, versículo 12. É Deus que trabalha na vida do homem. Se ele arrepender, tem jeito para ele, mas se não arrepender, tá aqui, ó. Versículo 12. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez.
A sua maldade se voltará contra ele. A sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. É Deus que está falando. A gente não tem que desejar o mal para ninguém, entrega nas mãos do Senhor. Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Versículo 39. Não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu firo e eu curo, e ninguém é capaz de se livrar das minhas mãos. Também lá no livro de Isaías 43:13 fala claramente: agindo eu, quem impedirá? Meu Deus, enquanto eu assisti aquele programa ontem, eu fiquei pensando, o homem acabou com a vida dele. 123 anos de condenação, 110 anos. E ele declarou: é por vingança. Queridos, a vingança é um fel. E quem ergue essa taça para derramar sobre outra pessoa, com certeza, ele beberá primeiro dessa taça. E ela é amarga. As suas mãos foram criadas para abençoar. A sua língua foi criada para louvar e abençoar. O seu corpo é templo do Espírito Santo. A pessoa que ela guarda amargura, ela guarda dentro de si uma raiz, como um veneno, como um fel. Ela terá toda a sua vida impactada por esse veneno. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, colhe ódio. Quem planta perdão, colhe perdão. Quem planta veneno, colhe veneno. Quem planta a misericórdia, com certeza colherá misericórdia. Mas quem planta a vingança, colherá a vingança. Não seja uma pessoa amarga, uma pessoa venenosa, uma pessoa tóxica. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Ah, mas é difícil perdoar. Eu concordo. Na força do nosso braço é impossível, não é difícil, é impossível. Mas é aí que entra a questão de buscarmos a Deus, a questão de chamarmos Jesus para habitar dentro de nós, a questão de ser cheio do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo habitar dentro de você e de mim, aonde que vai ter espaço para o ódio? Aonde que a ira vai arder e queimar constantemente? O Espírito Santo, ele traz paz, ele traz gozo, ele traz o amor, ele traz a misericórdia, ele traz o perdão. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Pessoas envenenadas pelo mal, elas transmitem mal-estar. Às vezes está tendo uma festa em família, está todo mundo bem, os amigos, todo mundo sorrindo. Enquanto está todo mundo brincando e se divertindo, aquela pessoa está amargurada, envenenada. E quando então aponta aquela pessoa que a fez mal? Eu sei que não é fácil. Mas o Senhor tem poder de arrancar todo o ódio. A vingança pertence ao Senhor. Deixa isso de fora das suas mãos, entrega nas mãos de Deus. Peça ao Senhor que faça a vontade dEle e a justiça dEle. E faça a sua parte. Com certeza o que você plantar, você colherá.